Olá, que bom estar com você. Estamos na lição de número 3. Você, para início de conversa, já foi acusado injustamente por alguém? Já fizeram uma fofoca de você? Já falaram mal de você? Pois bem, essa é uma situação pela qual todos nós podemos passar em algum momento. E as coisas ficam piores quando alguém não apenas nos acusa, mas insinua alguma coisa de mal sobre nós. Pois a lição dessa semana trata exatamente deste ponto. O diabo um dia chegou para Deus, em Jó 1, verso 9, e insinuou algo sobre o caráter, sobre a vida e sobre o serviço que Jó prestava a Deus. Ele não acusou frontalmente, mas ele insinuou e disse: Jó, te serve, ó Deus, não por causa do amor que ele tem por ti. Ele questionou o amor de Jó para com Deus. Mas ele te serve porque você o cerca de tantas bênçãos, de tantas alegrias, de tanto progresso, de uma família bonita, de riquezas, de saúde. Toque nele e você vai ver. Pois bem, a história diz que esta insinuação fez com que Deus permitisse que Satanás tirasse tudo de Jó. Tirou os seus filhos, tirou a sua saúde, tirou as suas ovelhas, tirou o seu gado, tirou tudo que Jó tinha. E agora ele estava num local simplesmente coçando suas feridas com cacos de argila. Ele tinha chagas, feridas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então, o quadro está formado. O que estava em jogo aqui, na verdade, não era qualquer outra coisa a não ser o amor. Não o amor de Deus para com Jó ou para conosco, mas o nosso amor para com Deus, o amor de Jó para com Deus é que estava em jogo. Muita gente não entende o sofrimento, ou às vezes tem uma visão reducionista do sofrimento. Eles dizem, bem, você sofre porque você pecou. Bem, via de regra é assim. Mas muitas vezes alguém que não cometeu um pecado específico sofre por viver, por nascer nesse mundo de pecado. Foi o caso de Jó. E por estar no meio de uma guerra entre Cristo e Satanás, entre o bem e o mal. E ele não consegue entender o que está por trás disso. Pois nessa semana, a primeira parte da nossa lição fala exatamente dessa insinuação do diabo, essa pergunta do diabo sobre o caráter e sobre o serviço de Jó. E qual foi a resposta? A resposta nós conhecemos. Ela é dada nos 42 capítulos de Jó. A sua experiência dolorosa, o seu sofrimento, as suas perdas. Jó, em todas elas, teve uma reação incontestável. Ele, de fato, demonstrou que servia a Deus, diferente da acusação do diabo, servia a Deus por amor, não por medo ou por interesse. Então, amigo e amiga, professor da Escola Sabatina, preste atenção em alguns detalhes da segunda parte da lição. A primeira tem a ver com a insinuação, a segunda tem a ver com reação. Qual foi a reação de Jó aos problemas, aos sofrimentos, às provações? E eu começo aqui dizendo, nessa segunda sessão, que mais importante do que a provação é como reagimos a ela. Por quê? Se nós reagimos com fé e com confiança em Deus, apesar das perdas, nós provamos que amamos a Deus e que o diabo vai perder e vai ficar desmoralizado. No caso de Jó, no grande conflito entre o bem e o mal, quem saiu perdendo foi o diabo, porque Jó foi recompensado e Jó finalmente será salvo. A mesma coisa pode acontecer com você, pode acontecer comigo. Se nós nos colocarmos nas mãos de Deus, se nós nos colocarmos entendendo os desígnios de Deus, os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, é interessante, eu fui analisar algumas provações que Jó teve. Por exemplo, ele perdeu tudo e ele então reagiu dizendo, o Senhor o deu, o Senhor o tirou. Não que Deus tire, mas Deus permitiu que saísse das mãos de Jó para testar o seu amor e a sua fé. O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor.
Noutra ocasião, a mulher de Jó chegou para ele e disse: amaldiçoa esse teu Deus e perde tudo e morre. Para se livrar daquele problema, realmente, às vezes a gente condena essa mulher, mas imagine você, uma mulher, perder tudo, perder os seus filhos, perder a sua segurança, perder a sua estabilidade e finalmente perder até o marido, porque ele estava ali doente, acabado, arrasado. E Jó disse para ela: você fala como qualquer doida, nós recebemos o bem de Deus, não vamos receber o mal que Deus permitiu que chegasse até nós. Há algum desígnio, eu não estou entendendo, há algum propósito, e Deus vai cumprir a sua parte. Então, amigo e amiga, ao estarmos com a nossa lição, nós devemos sempre pensar: Jó passou no teste, o diabo fez uma prova, o diabo fez uma pergunta provocativa, uma insinuação, mas Jó provou pelo seu caráter, pela sua fé e pela sua confiança que Deus é maior, que o amor de Deus sempre vence e que na salvação de Deus, no final, seremos todos recompensados. Não importa o sofrimento, não importa a prova pela qual passarmos aqui. E eu deixaria como discussão para os seus alunos duas perguntas. Primeiro, como nós reagimos diante das insinuações e acusações maldosas que nos fazem? Nós partimos para o ataque ou nós suportamos isto com fé, com coragem? É algo para a gente pensar. Quando é que temos que, de repente, nos defender e quando é que nós devemos deixar essa defesa inteiramente com Deus? Se é que temos que deixar. Discuta isso com seus alunos um pouquinho. E uma segunda questão é como nós reagimos diante das provações pelas quais nós estamos passando agora, nesta semana. De repente, algum aluno seu vai ter alguma história para contar. Pense nisso, discuta esse assunto que é muito importante. A gente se encontra na semana que vem. Eu conto com você e anuncie isso para os seus amigos também. Um abraço e até lá.